Shalom, shalom a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Israelita Nazareno Oficial. E eu vou continuar falando aqui sobre esse e-book que a gente terminou no dia de hoje, tá, pessoal? Eu já tinha feito um vídeo dele na parte da manhã, mas eu implementei aqui praticamente 20 páginas a mais nele ainda no dia de hoje, né? Então eu consegui agregar ainda mais informação para quem for adquiri-lo, ok? O e-book, né? Esse livro é a fé original dos discípulos de Yeshua no primeiro século, dentro de uma perspectiva judaica, tá? E rabínica, porque eu vou usar aqui muito comentário de vários rabinos conceituados aí, de grande erudição. Um irmão pediu para a gente mostrar o sumário, tá? Aqui tem a mensagem aqui ao leitor, né? Que vai nos acompanhar. O sumário, pessoal, vai estar aqui, ó. A apresentação dos temas, né, e objetivos, que vai ser a introdução. Depois o capítulo 1, a gente vai falar do contexto histórico, né? Qual era o contexto histórico quando Yeshua ele aparece no cenário para chamar os seus talmidim. Então vai ser um panorama aqui sobre o cenário. Vai ser pouca coisa, né? É uma introdução só nesse ponto, porque não é o foco principal, mas tem ali algumas informações essenciais para saber quem era os talmidim e o contexto que Yeshua nasceu, ok? Quem foram os discípulos de Yeshua, vai mostrar aqui o perfil deles, né? O que eles criam, como viviam. Também vai ser uma mini biografia de cada um dos apóstolos, só para apontá-lo quem eles eram, e que eu achei que ficaria bacana também. O capítulo 3 vai falar sobre a mensagem de Yeshua no contexto judaico, né? A relevância da mensagem de Yeshua dentro do judaísmo do primeiro século. Então, eu coloquei aqui alguns sermãos de Yeshua, alguns temas, né, sobre amor, sobre a misericórdia, sobre techuvá, arrependimento, sobre a Torá também, né? Yeshua, ele era muito focado na Torá. Então tem aqui um bom materialzinho também para os irmãos entenderem a mensagem de Yeshua, o impacto, né, o que ele ensinou. O capítulo 4, né, são as práticas religiosas dos discípulos. A gente vai ver que eles eram praticantes do judaísmo, né? Eles tinham a fé no Deus de Israel. No capítulo 5, a gente vai falar sobre a diferença, né, entre a igreja cristã, gentílica, né, o grupo gentílico da congregação do Machia, né, os servos do Eterno que compunhavam a carrada do Eterno, como que era a convivência, né, e como viviam os judeus e como viviam os cristãos gentios, tá? E aqui eu também aprimorei aqui quando é que eles começaram a se afastar. Quando você entrar ali no e-book, que vai ter a demonstração de como eles viviam, então eu aprimorei o que foi imposto para eles como início para entrar em Techuvá, e depois eu também agreguei ali como que eles se afastaram com o tempo, né? Após a destruição do Beit HaMikdash, a gente vai ver que eles se ausentam do judaísmo, né, das raízes, e ali quando chega ali Tertuliano, Inácio de Antioquia, então já começa a entrar algumas heresias e algumas distorções bíblicas, como troca do Shabat para o domingo, o abandono à Torá, também a observância das festas, como eles alteram, né? E a crença sobre a substituição, trindade. Então tem ali aqui boas informações para vocês ver como que foi que a igreja gentílica, né, os cristãos gentios começaram a se afastar das raízes originais da fé. Depois a gente vai falar aqui sobre a importância da divindade. Antes, o capítulo 6, né, eu dou uma introdução que eram os judeus nazarenos. Aí faz uma distinção entre os nazarenos, né, os judeus messiânicos, e também o grupo dos ebionitas, tá? Também no contexto original ali do começo, pessoal, do capítulo 1, onde fala do contexto histórico
religioso também, eu falo ali sobre os fariseus, sobre os essênios, sobre os, os saduceus, né? Enfim, alguns grupos religiosos que tinham naquela época ali, tá? No primeiro capítulo também vai falar sobre isso. Aqui a gente vai falar sobre a divindade de Yeshua. Aqui vai ter muita coisa, muita informação sobre a divindade do Mashiach, tá? A gente vai usar bastante aqui obras rabínicas também, interpretação de Midrash, enfim, vai ter muita informação bacana para vocês aqui entender a divindade do Mashiach. E tem aqui também um texto, um capítulo dentro dessa parte aqui do perigo de não reconhecer a divindade do Mashiach, tá? E ali vai ter frase de Isaac Shapira, David Stern, Eitan Bar, enfim, outros rabinos também, que eles mostram os pontos perigosos de quem não crê na divindade de Yeshua, né? Os malefícios, né, para a vida espiritual e os resultados aí negativos para quem aderem à crença aí de negar a divindade do Mashiach, tá? Vai estar aqui os pontos também no e-book, tá certo? Vai falar sobre a trindade, a rejeição, né, aqui no capítulo 9, como que as escrituras e a literatura rabínica, ela refuta, né, essa trindade de cristã, de um Deus e três pessoas distintas. Aí, então depois vai ter aqui mais 2 capítulos mostrando como que os judeus veem a questão da trindade, porque tem gente que acha que judeus, trindade é algo já que os judeus não pensavam, é negativo, tá? O misticismo judaico mesmo, por exemplo, a maioria dos rabinos que são cabalistas e muitos que não são cabalistas também, eles interpretam vários textos do Antigo Testamento, onde há o plural, né? Façamos, desçamos, confundamos, e desceu o fogo de Adonai, da parte de Adonai, enfim. Ali tem vários textos ali que eles olham e vê que há uma pluralidade de manifestações de Deus e Deus comunicando consigo mesmo, tá? E que não são pessoas distintas, mas manifestações distintas. Depois a gente vai ter aqui também a perspectiva da Trindade dentro da visão de Isaac Shapira e também Tisvinassi, que vai concordar com ele. Depois tem aqui também as referências no capítulo 13 aqui para frente, pessoal. Vou voltar um pouquinho no capítulo 12, né? Ensinamento dos apóstolos na Brit Hadashah. Aqui eu vou falar sobre o que os apóstolos sobre o dízimo, o que os apóstolos falaram sobre o arrebatamento, sobre vida após morte, sobre condenação, né, ou sobre aniquilação, o que é bíblico, né, condenação, castigo eterno. Vai falar sobre Hassatan também, seus demônios, se são seres pessoais ou não. Vai estar tudo incluso aqui no capítulo 12, nos ensinamentos dos apóstolos, tá bom? Se o arrebatamento é antes ou depois da tribulação, são esses temas, ok? O capítulo 13 depois vai ter aqui referência às obras, né, que foram usadas, e vai também dar uma explicação do que é cada obra, o que é Talmud, o que é Midrash, o que é a Kabbalah, o que é o Zohar, né? O que é o Targum, vai ter uma explicação, ok? Depois também vai ter aqui no capítulo 14, eu faço uma apresentação dos rabinos, né? Que vão deixar aqui, que eu usei muito comentário deles aqui em interpretação de vários textos, para facilitar o entendimento dos irmãos, ok? Então isso aqui é a estrutura do livro, meus irmãos. Tá com 212 páginas, eu trabalhei muito, muito, me esforcei demais para produzir o melhor conteúdo possível para quem depois quiser adquirir esta obra, tá? Vai ter muita informação, que eu vou passar rapidinho aqui só para vocês verem como é que ficou o livro, tá? Aqui alguns textos para vocês poderem dar a mensagem mais importante de Yeshua, a luz da Torá e do judaísmo. Então, tá vendo? São coisas que eu abordei aqui. O ministério de Yeshua trouxe uma inovação profunda dos valores da Torá, né? Reinterpretando as escrituras com ênfase na essência espiritual, moral da lei de Deus, de Hashem, né? Então,
Eu usei aqui uma linguagem bem mais simples, tá, pessoal? Para que quem possa comprar o livro, adquirir, entenda. Se eu usasse muitos termos aqui hebraico, demais aqui dos significados, as pessoas às vezes ficam perdidas, tá? Então eu vou usar termos aqui que as pessoas entenderão, né? Quem comprar vai ter uma facilidade para entender, tá? O amor, a mensagem de Yeshua, né? Como eu disse, ó, é amor como o centro da lei. Aqui vai ter aqui algumas bases na Torá, coisa que Yeshua usava para enfatizar o amor, né? Não vou mostrar lento aqui, senão vocês leem aqui, vocês vão comprar a obra. Estou brincando, meus irmãos, mas está aqui. Práticas religiosas dos discípulos. Vamos pular aqui um pouquinho para frente, ó. Exemplos históricos daqui, ó. Quando eu disse para vocês que eles começaram a deturpar a mensagem, começaram a se ausentar de Jerusalém, né, com a substituição, a doutrina da substituição que eu falo aqui, que é um erro bíblico, né, deles de interpretação. Ele transfere a autoridade de Jerusalém para Roma. Aí começa a entrar aqui o paganismo, tá? Aí algumas coisas que eles vão falar aqui contra a Torá, tá vendo? Aqui Inácio de Antioquia, se vivermos segundo o judaísmo, confessamos que não recebemos a graça. São frases aqui desses pais da igreja, né? Que eles fundamentaram para afastar-se dos ensinamentos dos apóstolos. Conexão com os targumins, sobre várias coisas aqui, ó, frases de rabinos, tá? Messiânicos, aqui, ó, só aqui, ó. Olha os comentários desses rabinos aqui, ó. Então, vai ter muita informação aqui para ajudar vocês, tá? E vai ter bastante informação aqui também sobre os rabinos, comentário deles, tá bom, meus irmãos? O princípio era a Menra estava com Deus, e a Menra era Deus, e ela estava no princípio com Deus, enfim. Que vai ter várias explicações aqui que eu não vou estar passando para vocês não, tá certo? Então, pessoal, essa é a estrutura do livro, né? Até aqui, ó, pulei bastante páginas aqui para estar adiantando. O arrebatamento da Brit Hadashah vai ter aqui uma visão de que é o arrebatamento. Vocês vão ver que quem não é acostumado com a mensagem judaica, quando ler aqui a forma que a Bíblia enfatiza o arrebatamento e para que ela serve, né? Que é a reunião dos exilados, né? Então, a reunião dos dispersos, os cristãos vão ficar um pouco mais assim perdidos, né? Porque aqui existe algumas interpretações de arrebatamento que não condiz com o contexto judaico, tá? Então é isso aí, pessoal. Aqui ó, a personalidade maligna de Hassatan e seu Sidim, como eu disse para vocês, vai falar sobre se eles são símbolos do mal ou se eles são pessoas, né? Tem personalidade e são na realidade personalidades malignas. A gente vai tratar tudo isso aqui nesse e-book. Enfim, pessoal, ficou um e-book muito... Aqui tem uma biografia dos rabinos também, que a gente usou aqui para a obra, tá certo? Enfim, meus irmãos, olha, eram 190 páginas, eu aprimorei ele aqui com praticamente 20 páginas a mais, tá bom? Oração de agradecimento por terminar. Aqui uma leve biografia não, apenas uma apresentação aqui minha, né? Enfim, meus irmãos, está aqui esse livro que eu espero que ajudem os meus irmãos a entenderem mais aqui as escrituras dentro de uma visão judaica, tá certo? Espero que esse livro contribua para vocês abrir a mente de vocês e que vocês consigam entender melhor as escrituras quando vocês leem. Eu acredito que após a leitura desse livro, muitas coisas vai mudar na vida das pessoas quando estudarem as escrituras, tá? Vai abrir um horizonte muito grande aqui, um leque muito maior para o entendimento e a interpretação das Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, ficam aqui o meu agradecimento ao Eterno por ter nos ajudado a concluirmos aqui esta obra que foi bem trabalhosa. Teve momentos que eu fiquei até
angustiado, né? Devido dar muito trabalho coletar informações, passar informações, escrever aqui, reeditar, né? Quando a gente erra, então deu muito trabalho, mas eu espero que seja de bom proveito para o povo do Eterno aqui no Brasil, tá? Seja para cristãos, seja para judeus, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Yeshua HaMashiach.